Bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on to the boogie all night long. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sescom Talks, o espaço onde une contabilidade, representatividade, estratégia e inovação. Hoje nós estaremos aqui com o Wesley, pessoa genial da parte de gestão, e Mara Estocco. Sejam muito bem-vindos, obrigada pelo Obrigado pelo convite. convite, obrigada por estar Obrigada. aqui hoje. Eu vou ler o currículo, tá, gente? Porque eu não tenho condições de guardar um currículo desse tamanho. Mari Stocco, atuando há mais de 14 anos como consultora em gestão, mentora, palestrante, treinadora empresarial, especialista em governança, profissionalização e desenvolvimento de pessoas e negócios por mais de 150 empresas atendidas e mais de 3 mil profissionais treinados em habilidades técnicas e comportamentais. Conselheira empresarial, multiplicadora de conteúdo, coordenadora de educação da Escola de Associativismo. Nosso currículo grande, Resumido. maravilhoso. E ainda é mãe, né? Ainda tem Mãe, avó, ainda tem um monte de coisa nesse amiga. currículo, amiga, e aí vai. Estamos também aqui com o Wesley, obrigada por ter vindo. Wesley Andrade, formado em administração, especialista em gestão empresarial, gestão de pessoas e gestão ambiental. Auditor das normas do ISO 9001, 14001, 14001, gente, eu nunca tinha ouvido falar, ele acabou de me esclarecer, eu juro. E ele depois vai falar um pouquinho para a gente mais um pouco, né? E ainda da 45001. Apaixonado por qualidade e ajudar empresas a fazerem o certo porque é certo. Muito obrigada. Vamos começar fazendo aquela perguntinha. Hoje a gente vai falar de programa de qualidade contábil. E assim, para a gente é muito importante entender o que que é esse universo do programa de qualidade contábil. Muitas pessoas ainda não têm conhecimento. E eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho da gente, o que que é um programa na visão de cada um de vocês. Pode ser? Quer começar? Pois vai O, bem. o, o Não, o currículo dela é maior, fiquei até com vergonha. de qualidade Nossa, é ele. na hora que eu falei das normas, eu falei, tem 3, né? Você tá, Não, aí ele falou, parece não, tem mais não sei quantas mil aí, então tá, então. Até pra você universo. trabalhar na praia tem isso. Olha que legal, gente, aqui é só Já viu, né? cultura, Então ele né? começa. Só vamos começa, me Bom, fala pra um gente. PQC na visão da ISO, do consultor Visão contábil. de como que é baseado, né? É muito legal a gente saber Sim. isso. Bom, eu costumo conversar com alguns amigos de vocês, da área de vocês, e falando que, apesar de vocês serem uma empresa de números, não é tão fácil assim achar números nessas empresas contábeis. E o PQC acabou ajudando essas empresas a olhar para a gestão e cuidar mais de indicadores, ver se ela dá realmente retorno como elas acreditam que Dá, fazem, né? sim. E aí, esse olhar interno de cuidar de gestão, cuidar das pessoas, cuidar da equipe para ter um retorno melhor, se aproximar mais do cliente, é se tornar mais consultivo e sair do operacional. Que às vezes o que encontra muito é o contador que é funcionário dele mesmo, né? E Que aí, vai no uma vez eu estava operacional. conversando Raríssimo. uma vez eu estava dando treinamento, foi justamente isso que a gente falou que desculpa se você faz tudo isso que a gente estava mostrando lá, você é o funcionário mais caro da sua Uhum. empresa. Você não é o dono da empresa. E aí o PQC está ajudando esses empresários que estão se disponibilizando a participar do programa, a olhar para dentro, se tornar mais consultivo para os clientes e deixar de ser funcionário da própria empresa, né? É, tem gente que fala que não tem tempo para fazer o programa de qualidade, e a gente sempre é uma frase até meio clichê, né? Não tenho tempo para entrar no programa, mas você precisa entrar É no programa para poder ter justamente. tempo de fazer É, o que realmente interessa, né? Então, quem fala isso precisa realmente entrar no programa. para Porque aí isso. é você sair do operacional para você olhar de cima para a sua empresa. Exatamente. E eu sempre pergunto para os meus clientes de consultoria, enquanto você está fazendo a sua empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer? Eu acho Uhum. que o PQC ele traz isso para dentro das empresas, para você ter um olhar estratégico do negócio. Muitas vezes o que a gente escuta, inclusive na própria consultoria, é que assim, meu contador ele é um tirador de DARF, né? E o PQC ele vem para profissionalizar as empresas contábeis para que elas deixem de ser tiradores de DARF e virem realmente
prestadores de serviços contábeis, porque a gente pega, vamos lá, quem é um médico, quem é um industrial, ele não entende de contabilidade, Sim. né? Ele entende do negócio dele. E quando a gente, e como isso tem a ver com o PQC? Se eu tenho uma contabilidade mais estratégica, eu estou olhando para os meus processos, eu estou olhando para as inovações do mercado, eu estou olhando para a necessidade de melhoria, eu estou fazendo planejamento, inclusive, de como fazer melhores entregas para os meus clientes. Colocando os processos dentro da minha empresa, o que que eu estou fazendo? Melhorando meu serviço. Automaticamente, eu estou sendo mais estratégico com o meu cliente também, eu estou tendo um diferencial competitivo. E em relação à qualidade, é processo, dar o valor das pessoas, eu falo da minha metodologia de trabalho, né? Humanizar empresas e profissionalizar pessoas. Então, o PQC ele traz isso, porque não é só uma regra, não é só uma questão de ter 2, 3, 4, 5 estrelas ou ser diamante. É sobre ter uma empresa mais estratégica, mais competitiva e mais profissional. E, consequentemente, passar isso para as outras empresas, né? Porque nós estamos falando de um programa para contadores que trabalham com outros empresários de vários tipos, de vários ramos. Então, se o contador tem a noção dessa gestão, de como, eu acho que ele consegue até, de certa forma, contaminar quem está lá Os de uma clientes, né? maneira positiva, os clientes, E né? se No você quer intuito destacar no de. mercado também é interessante, porque uma empresa que é certificada, ela tem um requisito lá que fala sobre avaliação de provedores externos. A contabilidade é um provedor externo. Então, se você demonstra que você tem um reconhecimento de um órgão de classe, da sua classe, falando que você tem um grau de gestão dentro da empresa, isso é um ponto positivo. Então, se você quer prestar serviço para empresas grandes, é interessante ter esse reconhecimento para você. Não é ter o selinho, ter as estrelas Sim. lá e divulgar isso para falar assim, olha, o meu órgão, o órgão da minha classe me certificou falando que eu cuido da gestão, que eu cuido dos meus processos, e aí a Das gente vai até pessoas. para É, NR1, que se você cuida dos seus processos, você está cuidando das pessoas também. Porque eu entro na sua empresa sabendo o que fazer, como fazer, e aí eu vou ficar mais tranquilo e vou querer continuar trabalhando com você, porque eu sei quais são as regras do jogo. Eu não entro lá sim. sem saber o que que tem que fazer, e às vezes tem mais de um sócio. Ah, mas se eu fizer o que a Mara falar, a Tamara vai brigar comigo. Se eu Aham. fizer o que a Tamara vai falar, a Mara vai brigar comigo. É, O que porque que eu faço? falta alinhamento, e quando a gente fala de estratégia, não é, muitas vezes as pessoas ficam assim, a estratégia comercial não, a estratégia é o olhar da sua porta para dentro, porque o Sim. mercado ele já está tomando conta da sua vida. Tá? É sério. Pois é, e O uma coisa que mercado está tomando conta e quando a gente fala, você fala de ser estratégico para os outros, você deixa a regra clara. Essa clareza de papéis, eu bato muito nessa tecla da clareza de papéis, porque o que é acordado não sai caro, Sim. né? Ah, não tem jeitinho, essa história do brasileiro ser jeitinho, que a gente dá jeitinho em tudo. Não é, uma empresa que ela é profissionalizada, ela não precisa dar jeitinho, Uhum, Não, né? ela tem regras Ela tem claras, muito bem regras estabelecidas, sabe onde quer ir, exatamente sabe onde quer chegar. chegar e qual caminho para trilhar. Muitas vezes a gente vê empresas que assim têm um faturamento gigantesco, tenho certeza que o Wesley também já encontrou isso, e que quando você vai olhar o resultado financeiro, como chegam não nisso? existe resultado e fala assim, nossa, mas eu trabalho, 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 não vejo dinheiro, não faz gestão. Uhum. Porque a gestão, o resultado das empresas, seja elas contábeis ou não, é o quê? É fruto de um trabalho interno. Gestão de processo, a gente tem uma cláusula lá no PQC que fala sobre economia socioambiental e tal. É você ter uma redução de despesa, é você treinar a pessoa para evitar rotatividade. Você falou das empresas certificadas. Quando a gente fala de gestão de fornecedores, tem muitas empresas hoje que só contratam fornecedores, sejam os provedores internos, externos, que têm alguma certificação. É um SG, diferencial no mercado. ESG, Sim. ISO. Tem empresas, as grandes só estão contratando pessoas que têm as certificações. Se você Isso é quiser entrar para se interessante. você Então, se quiser você for entrar me para prestar su- serviço para Uhum, uma empresa muito grande, você pode ver, ela é certificada e ela vai te pedir algum tipo de certificação. Uhum. Então, as empresas contábeis que conseguem pegar, participar do PQC e mostrar que, assim, olha, eu sou certificado. Talvez Sim, eu não é a ISO, não é o ESG, não é uma outra certificação que você queira, mas tem alguém que veio aqui dentro, olhou a minha empresa e falou que eu tenho, que eu cuido da gestão, que eu cuido da minha empresa. e a gente olhou entendo bem, né? disso. Olhamos. Olhamos.
A gente Foi foi nos isso. detalhes. Pois é, Mas eu foi um acho que é dia bem só, mas dava para ficar mais um pouquinho, dava para achar mais alguma coisinha. isso que a gente fala no caso da auditoria, né? Colocar uma semana lá dentro, tá bom? Aí o pessoal não vai conversar com a gente ia marcar com o pessoal, falou assim, ai não, pelo amor de Deus, tem imposto de renda, imposto de... E tenho certeza Era que só eles iam desculpa de imposto de renda. adorar, porque é o tipo de dor que eu acho que todo mundo tem que sentir e precisa passar, né? A gente cresce na dor, a gente cresce naquela coisa do não tá. Na verdade, eu acho que quando tá num nível igual vocês estão falando assim, que não tem nada de gestão, qualquer coisa que vocês consigam acrescentar, mesmo que num curto espaço de Sim, tempo, é muito valioso. Mas o interessante é que muitas das empresas, elas já tinham. Elas muita coisa. têm, E elas não têm, sabiam, às n- vezes, Não, que não tinham. não. sabiam ou não está formalizado ou está somente na cabeça do gestor. Não tem como evidenciar a prática. É, Que aí é aquele negócio. E isso é uma coisa que a Mari falou que eu falei assim, me deixa sempre. Eu falei assim, dá arrepio quando você chega na empresa. Você tem tal coisa? Tem. aham. Aonde? Não, tá tudo aqui. Eu falei assim, então. Auditor brinca que eu confio em Deus, de você eu vou pedir evidência. Então não tá tudo aqui. Se tá aqui, você não tem nada. Não, Eu e preciso das evidências. vocês podem até ter, tá tudo na cabeça da pessoa e no dia a dia ela tá. Aí o que que acontece? O gestor, que era para ser a pessoa estratégica, pensar no desenvolvimento, fazer a empresa crescer, ele tá ali, não, isso aqui você faz assim, essa xícara você vira, isso aqui você coloca. E aí eu brinco com os meus clientes assim, tá tudo na sua cabeça. Se você de repente cair, bater a cabeça e perder a memória, sua empresa fechou? Sim. O CNPJ é maior que você. Por isso que a gente fala de processo. A consultoria ela vai muito para esse lado chato também do processo, de ter escrito, de fazer acontecer. Aí o Mas um. PQC tem essa. Desculpa, Ah, Wes. O PQC, só para eu não perder um foco, eu quero que vocês falem sobre isso, que é Uhum, importante. No mercado contábil, a gente fala muito de sucessão, né? Vocês estão falando de gestão, de estar na uhum. cabeça, e muitas vezes isso está na cabeça do matriarca, ou, né, enfim. E aí isso se perde. Simplesmente o pai faleceu e aí, agora? O que Os que eu filhos não faço querem dessa continuar. empresa? Ou às vezes os Uhum. filhos não querem continuar. Então, no PQC a gente também trabalha um pouco disso, Da né? Sim. Questão sucessão. de fazer, olhar para a Uhum. sucessão. Sim, porque a sucessão não é só o seu filho dar Na continuidade sua no genética. escritório. É Sim. você saber que você tem uma estrutura dentro da empresa, que você pode sair de dentro do escritório, que ele vai continuar funcionando. Você tem. Uhum. Aí a nomenclatura dos cargos muda de empresa para empresa. Mas você tem o gerente, você tem um supervisor, você tem um coordenador, tem um analista. Ter um líder de Então, área. e aí a gente volta para outro item do PQC. Quem é que faz o quê? Tem tudo isso descrito? Você tem perfil de cargo? Aonde que está isso? Como a gente falou antes, eu estou entrando na empresa, eu sei a regra do jogo e eu sei o que que eu preciso fazer, até onde eu posso chegar. E aí uma coisa que a Mara tinha falado lá no começo de, você só gera guia, você só faz a minha folha de pagamento. E o curioso, quando a gente fala isso com alguém, você já vê que ele já dá aquela ajeitada na cadeira. Fica desconfortável É com porque a assim, situação. porque a pessoa fala assim, eu sempre ouço isso. Mas porque que aí é uma outra prática do PQC, de você se aproximar do seu cliente. Em que momento você está ouvindo o seu cliente? Sim. Ele vai te dar uma consultoria de graça. Sim, Ótimo. E ele eu vai te dar tenho. esse feedback e o problema é que as pessoas não escutam. Você falou de escutar os clientes. Só que o problema, às vezes, está de escutar os Sim. colaboradores, porque é no dia a dia que acontece a verdade da empresa ali. Porque às Quem tem vezes um contato com um o cliente cliente é o direto lá, colaborador e tem colaborador que você fala assim: por que que você faz isso? Eu dei aula de contabilidade, dei aula em curso de contabilidade, não dei contabilidade Uhum. porque eu sou administradora. Aí, alunos que trabalhavam em contabilidade, perguntava, mas como é que vocês fazem? Ah, não sei, eu só aperto um botão. enfim, Porque sempre foi não, Isso não feito pode assim. sempre foi feito existir. assim, porque o sistema, ele vem com manual, eu só jogo as informações e Não baixa. entende o que está Não fazendo, entra entende. no manual ali, né? É, No e automático. Mandaram eu entra fazer isso, eu estou fazendo. tanto tecnicamente, e às vezes pessoas espetaculares que daí não ficam nas empresas porque não veem o seu potencial ser aproveitado, e também porque muitas empresas, o Wesley falou de, eu não sei o que que eu faço aqui, acham que plano de cargos e desenvolvimento de pessoas é só salário. É só dar Ah, aumento. não, eu vou dar aumento.
não desenvolve a pessoa, não entende que Não desenvolver as pessoas é profissionaliza, né? investimento. Enfim. É investimento, porque você vai estar oferecendo um serviço melhor, seus clientes vão estar mais satisfeitos, vão te indicar para outros clientes, e aí sim você pode ir na questão do valor, porque você não vai estar dando um preço para o seu serviço, vai estar dando valor para o seu Que serviço. é E o muito PQC traz diferente. isso. Sim. Teve Ótimo. um contador que me perguntou aqui no Sescom no começo do ano, que ele falou justamente isso, falou assim, como que eu faço para diminuir a rotatividade dentro da minha empresa? Porque não tem ninguém que quer ficar, ou do nada o cara fala que vai sair. Mas Uhum. isso em todas as áreas estão acontecendo. Eu falei com ele, não dá aumento. Porque se você me der R$ 100 a mais, Eu mês vou. que vem eu vou te pedir mais R$ 100, no outro mês eu vou te pedir mais Quem vem 100, pelo mais 100, dinheiro, mais 100. quem vem pelo dinheiro vai Sai pelo por ele O dinheiro. também. ser humano Aí ele, está mas tá, insatisfeito se eu não nesse dou aumento, o sentido. que que eu faço então? Eu falei, não sei. A resposta está dentro da sua empresa. Você precisa E, olhar para dentro e entender. Você precisa ouvir os funcionários, como a Mas Mara isso e fala. é o faz do desafio desafio geracional. geracional, inclusive. A Sim. gente tem que entender que essa geração que está vindo para o mercado de trabalho é diferente da minha geração, que tem 51 anos, que eu queria Uhum. estabilidade. Hoje eles querem o quê? Ambiente de desenvolvimento, exploração de habilidades, né, e que Ter um eles propósito. possam co-criar junto com a empresa. A gente tem que mudar isso. E o serviço, Envolver, você acha? Talvez um pouco envolvimento. mais, porque E- quem chega às vezes se sente, eu tô aqui para apertar a tecla, eu tô aqui no Uhum, automático, e isso eu não quero. No momento que você envolve, profissionaliza e faz com que ele se desenvolve. desenvolva Sim. profissionalmente, né? Você E ouve a não pessoa que só está chegando. profissionalmente, eu tenho visto as empresas eu mesmo no meu escritório, hoje eu tenho uma psicóloga que vai lá uma vez por mês para fazer um trabalho com A eles. gente não precisava ter uma NR1 que Para poder obrigasse a obrigar fazer isso, isso, né. porque Mas aí é aquele negócio que a qualidade fala assim, o óbvio precisa ser ser dito, dito. precisa aparecer uma NR1 para cobrar as empresas a É. fazer o que precisa ser feito, porque ele não vai fazer por conta própria. É que uma coisa que ainda não ficou claro é, como empresária, você quer o quê, Tamara? Nossa, Resultado. Eu resultado. quero Não resultado como abrir um negócio empresário, para não ter você quer resultado. resultado. Eu acredito que todo mundo, quando escolhe ter uma dor de cabeça de ter um CNPJ, é Uhum, uma dor de cabeça, porque às vezes fala assim, nossa, que lindo, você tem uma empresa, eu tenho um monte de imposto, eu tenho um governo que é sócio, eu uhum. tenho um cliente que eu tenho responsabilidade civil com ele, né? As pessoas não entendem que para ter esse resultado que a gente tanto espera, são 3 P's. Amo. Pessoas, processo e produto, ou o serviço que você tem. Você pode ter o melhor produto. Se você não tiver um bom processo para entregar e pessoas para aplicar, não funciona. Se você tiver um excelente produto e um excelente processo e as pessoas não comprarem as ideias, não vão. Então, tudo hoje está desenvolvido o quê? São pessoas que atendem pessoas. O Simon Sinek, ele fala muito sobre isso, né? Que assim, nós somos pessoas, nossos clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de Não negócios abre o hoje. Isso. negócio. E aí, até a dica para os contadores que forem entrar no próximo ciclo. Já é um Converse já convite, tá, principalmente, gente? exatamente. Fala com Adam e tá tudo certo. Então, assim, converse com a liderança. Gente, vamos entrar nesse programa aí, e isso daí é para melhor. Não é porque eu quero participar do programa, Não é não para ganhar quero ser estrela. reconhecido, não é para eu ganhar estrela. É para a gente melhorar o nosso dia a dia aqui dentro da empresa. Vai dar resultado para a empresa e vai dar resultado para vocês. A Sim. gente vai. Tem uma empresa que eu conheço, a conversa era. Ah, a Tamara brigou comigo. Ah, eu não gosto dela, não quero. Então, assim, era só discussão Quinta de série. quinta série, as brigas do departamento. E aí, esse ano, eles estão conversando de indicadores, de resultado, de projeto, vamos fazer alguma coisa para a gente aparecer na sociedade, a gente tem que fazer alguma coisa, sei lá, para o asilo aqui perto, para um abrigo que a gente pode ajudar. Aí eu falei assim, agora vocês viraram empresa. Aham. Então agora vocês estão Vocês conversando sobre profissionalizaram. números, sobre resultados e sobre, como ela falou, o lucro, o resultado que a empresa quer ter. Sim. Não está mais só na briga da quinta Do série. ego. É. Exatamente. O ego, Mas aí, como infelizmente, você ainda falou atrapalha. também, a pessoa nova que está chegando, ela percebe que ela consegue ser ouvida. Porque às vezes a gente está tão acostumado com aquele meio ambiente ali, que o microfone tem que ser desse jeito, a caneca ficar assim. Eu não vou ver que é melhor dessa forma. Agora o cara chega e fala, mas por que que a caneca está aqui? Se ela ficasse aqui do lado, não seria melhor? Que você não esbarra nela?
Nunca tinha pensado Mas nisso. tem empresa que ao Que ouvir não, uma não pergunta dessa já fala assim, tá a pessoa querendo não se está na meter cultura da demais. empresa. Você está Aham. chegando Então já te agora. chegando agora, você está querendo sentar na janelinha e pedir um suco de laranja? E não é bem Não, não assim, é. né? Você ouvir, filtrar, Mas as, entender o que que é, Isso porque é é gestão participativa. A participativo. gestão ela tem que ser participativa. Quando a gente fala de planejamento estratégico, por exemplo, nos negócios, eu já sentei com um dono de empresa para fazer planejamento, a gente marcou, reservou sala, ele foi sozinho. Eu, cadê a equipe? Não, o planejamento sou eu, eles só seguem. sim. Aí você faz aquela cara, tipo assim, então, veja bem, como é que eu falo de planejamento? Quando você fala de planejamento estratégico, eu acho muito legal, porque nós adotamos uma maneira de fazer isso muito bacana. A gente faz 3 dias de retiro, tá? Numa pousada ou em algum lugar fora do escritório. Pode convidar a gente. Ou só no próximo Como convida. auditores, como Aí não, a auditores. gente fica de longe, só olhando assim. E é muito interessante, porque são 3 dias num espaço exclusivo para pensar no que a gente quer, por exemplo, no próximo ano. Ou E para os próximos 5 Sim. anos. eu tenho cliente Porque que isso Eu tenho cliente que faz isso. E detalhe, dos 3 dias, tá? 2 ou 3 dias, um dia é cuidando da pessoa, é fazendo o desenvolvimento das habilidades pessoais do colaborador. É não falar sobre resultado. Não falar sobre resultado. O resultado ele só vem quando as pessoas entendem a sua clareza de papel e o que que ela precisa entregar. Né? A gente estava até comentando antes de começar a gravar sobre a análise de perfil comportamental, Uhum. porque a pessoa precisa entender quem ele é. Na fila do pão, né? Quem é fulano Exatamente. na Quem é na você fila na fila do do pão? pão? Porque, Para por parar de exemplo, olhar para o é lado, para parar de se se comparar comparar. É. e entender que, assim, você pega uma pessoa muito comunicativa, você é da área contábil, tá? Eu sou da área de gestão. Mas pega uma pessoa como você e coloca de frente para a parede para ficar o dia inteiro apurando imposto. Teve 5 minutos depois, o surto. E pega uma pessoa com perfil mais centrado, que gosta de trabalhar, que precisa de foco e põe no ambiente barulhento. Mas teve Não um tem. rapaz que teve um contador que As participa. histórias. Adoro Teve essas um contador histórias. que participa do PQC, que ele falou que ele fez o perfil DISC com a equipe Uhum, inteira, tem um tempinho já, e aí ele percebeu que tem a pessoa sim, lá que não adiantava ficar no DP porque não dava resultado, ela era totalmente, sei lá, fiscal. E aí ele começou a a fazer a dança rodiziar. das cadeiras dentro da empresa. Ele falou assim: Produtividade, agora a minha produtividade subiu, eu tenho mais resultado e está rotatividade muito caiu melhor. certamente. Sim, É um porque todo detalhe, mundo está né? fazendo o que gosta. Prestar atenção, você tá no escritório, prestar atenção no, porque muitas vezes eles vão buscar assim, né? Resultado fora de casa. Uhum, Sim, E às vezes você tá ali com as pessoas, igual você falou ali, refez todo um cenário que não é fácil, tá? é Dentro de um desafiador. escritório de contabilidade é não desafiador. só no escritório de Em contabilidade, qualquer Qualquer onde negócio, tiver ramo. na gente, verdade, onde tiver gente, onde tiver exatamente. gente. Então, aí você ter que pegar uma pessoa do departamento pessoal e transacionar ela para um departamento do fiscal é verdadeiramente um desafio muito grande, mas o cara tá ali valorizando quem tá ali com ele, Sim. Uhum. né? Porque se você traz também uma pessoa de fora para aquela vaga ali que você está talvez pleiteando uma supervisão, um analista e você tem um monte de auxiliar, você gera desgaste na equipe. Por que que não fui eu para lá? Uhum. Porque Eu, não tem um plano de cargos, um plano de desenvolvimento de exatamente. pessoas. Não Faltou tem as elementos regras, não ali, tem as as regras regras. dentro do, como que a gente faz? Eu tenho que, o diretor tem que gostar de mim para eu poder crescer. Já foi o tempo, gente, do QI, do que indica. Ainda existe. Só Esse, Sim, que, mas ele não só se que não é suporta, ele efetivo. Ele não gera efetividade, não se suporta. Eu, na construção dos causos engraçados, né? Tem empresa que você entra que tem gente que está num cargo de gestão porque começou com o dono da empresa. Uhum. Lá atrás, em 1900 e lá vai bolinha. E ele não tem a capacidade técnica de gerir uma equipe, ele não tem a capacidade técnica e comportamental de estar no posicionamento que tem. Aí você tenta, sempre foi assim.
Sim. Não, aqui não mexe. Desde que eu entrei é desse jeito. O seu fulano Dá só. vontade de sair correndo, gente, quando Ela vocês falou isso pegam um daí, eu negócio lembrei de uma desse? Não, pessoa. na Ou é verdade, um desafio que você fala assim, não, eu vou chegar no depende. coração Não, dele. tem uns que Não, você pode tentar todos os caminhos, inclusive o caminho do Não joelho no chão, na chega, oração e não não, chega. não. então, pois é. Porque a pessoa já está ali, é uma cultura tão enraizada, porque é o desafio que a gente encontra na qualidade e na consultoria. Para qualquer mudança aconteça, a pessoa tem que estar disposta a fazer Tem que parte da querer. mudança. Porque a gente escuta muitas empresas falando assim: não, eu quero mudar. Eu vou mudar, o ano que vem eu vou mudar, até me empolgo, né? Porque as Aí a pessoas gente falam chega. desse jeito. Aí a gente chega e fala assim: então, para você mudar, a gente tem que começar. Ah, meus funcionários, que eles fazem isso. Aí você começa a entrevistar os funcionários. Aí você entende que o problema não está na base, Foi com a tá? primeira pessoa que você É falou. porque a gestão, gente, isso assim não é, Tá com não é, quem pagou no horário. isso não é de forma crítica, isso não é uma crítica, muito pelo contrário, é porque falta um olhar, porque muitas vezes o dono ele está tão no operacional que ele não tem tempo de pensar em estratégia, ele não tem Sim. tempo de ouvir a Não tem tempo equipe. de fazer a empresa crescer. Exatamente, ele E só ele está erra fazendo até sede na admissão de Sim. clientes, né? Uma Sim. de coisa que eu cliente, falo de inclusive. cliente, inclusive. Uma coisa A que eu gente falo no demite cliente. escritório, eu não, sim, eu demito cliente, todas Sim. as vezes que forem necessárias. Ah, isso também a gente não pode mentir, né? A gente passa a fazer isso de acordo com o tempo. Quando a Sim. gente começa, não é assim. Não Eu pode. falo que quando Você a gente pega os começa é igual clientes que urubu, a dá gente pega. exatamente. Depois você vai se refazendo e vai mente quem fala que já começou escolhendo o cliente. Sim. Não A gente pode. vai adquirindo a cultura de entender quem vai fazer parte e aí quem vai tratar seu funcionário mal. E você, Sim. como dono ou CEO do escritório, admitir que isso aconteça. Porque você não pode admitir. No escritório eu falo, toda e qualquer situação que vocês passarem com o cliente, que eles te constrangerem ou que te tratarem mal ou qualquer coisa, eu quero ser a primeira a saber. É a cultura da empresa. Qual é a cultura que você tem? Quais é a cultura? O Peter Drucker ele tem uma frase muito legal. A cultura ela come a estratégia no café da manhã, Sim. tá? Adoro. Nós podemos ter a estratégia mais linda do mundo. Se a cultura do nosso negócio ela não acompanha, eu falo assim, não, eu vou ser uma empresa inovadora, eu quero ter um selo do PQC, mas eu Não não adianta. mudo a cultura e as pessoas assim, porque às vezes você, conversando com a pessoa, ela pode falar o cenário mais lindo. Daí, quando você vai nas entranhas do negócio, você começa a conversar com o colaborador, eu, como consultora, eu converso muitas vezes com os clientes dos meus clientes, para Olha que entender as legal. verdades, Uhum. porque eu te conto uma história, eu vou contar sobre o meu ponto de vista, Às sobre a vezes minha sem ótica. autorresponsabilidade, às vezes sem entender o papel sobre a minha ótica. E como auditor, você precisa conversar além da direção. Então, às vezes, a gente começa uma auditoria com a alta direção. E aí, quando você vai para dentro das áreas, você vai ouvindo a média liderança falar sobre alguma coisa, você vê que tudo aquilo que você ouviu no começo da auditoria foi por água abaixo, porque não chega na ponta. Porque você ouve a ponta também, você fala, aquilo lá que o cara falou aqui não tá a mesma coisa. E aí a gente Porque é conhece aquela coisa, processos, né? é aqui, porque a área é minha, eu que mando. É Uhum. assim que faz, não é do jeito que ele falou. Porque ele não E, conhece a realidade. A Mara comentou um negócio que eu lembrei de uma historinha de um cliente que tinha era meio que a pessoa tá com a gente desde o início, ela viu isso daqui tudo crescendo, não sei o quê. E aí vai a só auditoria. que não. Aí você entra assim, tá, mas o que que eu ganho com essa certificação? E o que que esse negócio de ISO? E o que que eu ganho com isso? Você ganha que vai ter um processo mais desenhado, vocês vão ter tempo. Não, mas o que que eu ganho? Eu entendi o que ela queria. E eu não estava dando a resposta que ela queria. Não, mas tá, isso tudo aí, dinheiro, quanto que eu ganho com isso? Então, depois que tiver tudo organizado, todo mundo trabalhando, tendo mais resultado, aí você sobe, conversa com a direção, pede um aumento, porque eu não posso te dar. E aí passou um mês mais ou menos, essa pessoa pediu para sair da empresa. Ela era gerente. O diretor estava desesperado porque ela estava A com a empresa gente vai desde o fechar. início. E aí eu falei assim, deixa ir embora, como eu te falei desde o início. Gente bagunçada não aguenta ficar em lugar organizado. É, exato. Deixa embora, que vocês não vão se arrepender. Conseguiram reverter, ela continuou. Menos de um mês depois, agora não tem jeito, ela vai embora, tá tudo certo, o dia tal, daqui. Melhor Eu coisa que ia acompanhei acontecer na passando. vida dele, ele nem Melhor coisa. sabia.
E aí eu falei, deixa ela embora, não te dou 15 dias, você vai descobrir alguma coisa aí que ela fazia que não era para ser feito. Deu uma semana, eu cheguei na empresa, vem aqui agora. Aí eu fui para a sala dele e falei, pronto, ferrou tudo, né? É que Fui agora já é um demitido, vou Aí sinal ele fazer falou o assim, quê? vai queixar agora, acabou o contrato Vai agora. demitido. E aí eu que Deus. vou sair. E aí fui pra sala dele. Então, eu falei, então Quando eu começa gosto com quando então, então vem. já Pois é, então. E aí, então, olha, a gente descobriu que ela fazia isso, não sei quem era assim, e começou a listar. Eu falei assim, caramba, eu errei, hein? Falei 15 dias, não deu 5. E aí a pessoa foi com Deus, a empresa certificou, ela não cabe mais dentro dessa empresa hoje. Se ela tivesse, era aquela coisa da quinta série. Ó, você andava no corredor da empresa, você sentia um ar pesado. Depois que Olha ela só. saiu, esse peso sumiu. A pessoa que ficou no lugar dela transformou a empresa. Ô, Era o gente, braço que a mas direção precisava. Mas eu Isso, acho que uma coisa que a gente tem que validar aqui, né, e deixar claro, não é que consultoria e auditoria resolve tudo. Não. O que muda é postura. E muitas vezes a gente sabe que os gestores, quando eles falam assim, sempre foi assim, é porque as empresas às vezes têm um crescimento desordenado. Tá? O que que é o crescimento desordenado? Não é falta de organização. É que o produto é muito bom, ou então ela veio numa velocidade de crescimento que não teve um planejamento lá atrás. A gente sabe que as empresas do Brasil hoje, elas, a maioria é assim, tá? Que nem todo mundo faz um plano de negócio, nem todo mundo faz um planejamento para Muitos começar. poucos. Nós somos é, o quê? Nós temos um DNA empreendedor. A própria economia que a gente tem nos força nos muitas força a vezes a isso. ser empreendedores e Sim. muita gente não sabe fazer gestão. Até aí está tudo bem. O negócio é você se certificar de pessoas que levem a sua empresa para o próximo nível. Só que antes de ter essas pessoas, fazer assim, onde eu quero chegar? Porque para algumas empresas, elas chegam num ponto de crescimento que para elas está bom, tá? Elas não querem mais que Um aquilo. Não conformismo quer fora do crescer. Não é normal. Ela nem não quer conform... crescer. ela não é É, conformismo, porque para ela alcançou o patamar que ela tinha, e tá tudo bem. né? Uhum. Outras não, poxa, isso aqui para mim está ficando pequeno, eu não caibo mais aqui, eu Uhum. preciso dar o próximo nível. Aí sim, não é se certificar de quem estava com você desde o começo. Isso não é ingratidão. É reconhecer que muitas vezes as pessoas que começaram com você, Tá tá? com aquela cabeça lá do Elas início. foram com você até um certo nível, vão continuar, mas não em pontos estratégicos que você precisa, Uhum. tá? Eu atendi uma empresa há uns anos atrás. A empresa na época tinha uns 40 anos já. Empresa Empresa bem familiar, antiga. empresa familiar, Uhum. a família dentro do negócio, tá? E os profissionais que eles foram trazendo era indicação. Ah, não, porque é amigo da família. Ah, não, porque esse aqui estudou, não sei o quê, sem Nossa, eu fico nenhuma. para morrer com isso. Mas era o que eles Uhum. sabiam fazer. E um negócio assim de muito resultado. E eles começaram a ver que o resultado, a margem foi caindo, a lucratividade real foi caindo. E eles achando tem que colocar mais gente, tem que colocar mais gente, e inchando. Aí a gente entrou na empresa, na vida da empresa. Quando a gente faz uma análise, assim, se a gente tirasse cerca de 40% do quadro funcional, a empresa ainda estaria inchada. Isso é um erro muito Virou um frequente que cab... vocês veem muito Sim, acontecer. demais, sim. porque não tem dimensionamento. Por que que tem esse inchaço muitas vezes na empresa? Porque eu não tenho a clareza do processo. Não consegue medir Tipo, para também. eu pegar essa xícara da minha mão direita e passar para minha mão esquerda, qual o processo que tem que fazer? Como Quanto faz? tempo Como que eu leva Quando para faz? faço? fazer? Quem vai Quantas fazer? pessoas? Qual o resultado? O Wesley falou muito de indicadores, que é uma coisa que a qualidade pede e que a gente na consultoria pede. Como que eu vou medir se passar a xícara de uma mão para outra, Está sendo ela está eficaz? tá sendo eficaz? Talvez não precisa Hum. passar, só de eu empurrar. Então, isso é gestão, isso é profissionalizar o negócio, isso é colocar governança, é trabalhar com processo, é ter qualidade dentro do serviço que se oferece. Não é só o cliente falar, dar um tapinha nas costas e pagar seu honorário bonito, E aí né? uma coisa que Exatamente você isso. falou de a gente ser empreendedor. O que percebe é que justamente porque às vezes
eu preciso empreender para eu continuar até sobreviver às vezes. E às vezes o E empreendedorismo é oportunidade, foi mandado sim, embora, tem um sim, FGTS, alguma exato. coisa assim. Sim. Ixi, E isso tem aí muito. você começa a fazer, porque é aquele negócio, eu tenho uma ideia muito boa e quero, sei lá, abrir uma oficina mecânica Uhum. porque eu sei mexer em carro. Não Vou basta mexer isso. em carro. Só que daqui a pouco eu tenho que cuidar de funcionário, cuidar de folha, ver Entender de alguma contabilidade, contabilidade, eu E tenho não que se prospectar prepara fazer para cliente, eu tenho que nada. conversar finanças. cliente, eu tenho que contratar, comprar peça e alguma coisa com fornecedor. A última coisa que eu vou fazer é botar a mão no carro para consertar. E aí a nossa bandeira inverte, né? É progresso e ordem. Então eu tive a ideia, montei a oficina e comecei a crescer. Mas você não sabe Vai quanto chegar tempo uma leva. hora que eu tô Pensa, com 5, 10 funcionários, fornecedor, mas batendo cabeça. esse monte de coisa que a gente falou, e quem é que faz o quê? O meu fluxo de caixa é um papel de pão que eu tenho ali, que eu anoto, não sei o quê, Não, mas o quando tá no dinheiro papel não de bom, ainda tá bom. ainda Papel tem de bom ainda evidência, O ainda tem problema tem é quando evidência, não evidência. tem. não tem nada. E aí é Paciente, normal a na gente minha ter cabeça. o progresso e ordem, mas só que você precisa ter um momento da ordem, senão você não continua tendo progresso. Que são os E steps, aí a né? gente entra para poder ajudar também. É, Brincadeira. Não, brincadeira não é é verdade. verdade. Mas Isso assim, é você é legal você ter um olhar de fora, justamente como a gente falou, você está tão acostumado com aquilo ali que você não sabe que dá para melhorar. Mas quando você se propõe a chamar alguém para te ajudar, como a Mara falou, é você virar a chavinha sim. e não pagar só o honorário da pessoa para ir ali de tempos em tempos Para te dar dizer que sugestão. É, tem consultor Tem ou um para dizer que consultor tem na um minha gente, empresa. falar que só tem consultor e não seguir o que o consultor fala é ego. Às vezes eu Exatamente. pego os meus clientes, a Tamara já atendeu alguns clientes meus, eu falo assim, vamos lá do outro lado da rua? Vamos tomar um Vão, café que eu não, preciso do outro lado conversar da com você. rua mesmo, assim, atravessar a calçada dele e pro outro lado da rua. Olha para sua empresa. Ué, eu entro aqui todo dia. Olha para sua empresa. Você O que que entra, mas não você, o olha. que que você É vê? diferente, né? O que que você Você vê? vê, mas não Ah, enxerga. minha empresa. Eu falei, o que que você enxerga? Se vê, se olhe como cliente enxergando Terceira isso. pessoa. Aí a fachada tá feia, né? Quando não tem fachada, às vezes a indústria tudo fala assim, vamos entrar no seu site, vamos entrar na sua rede social, Você vamos, compraria de você? não, Não. vamos dar uma volta, daí assim, para ir lá eu falo que é a pá de cal final, vamos dar uma volta pela sua empresa, tá? Igual que tem um quadro, né? Ah, o dono vai para Vira vira funcionário. funcionário para fazer Vamos lá os na sua testes. empresa para você entender qual foi a última vez que você veio na base da sua empresa. Existe um livro chamado Filosofia da Camisa Branca, que é do Toninho Guerreiro, que ele fala como ele implantou uma metodologia de qualidade numa empresa através de uma camisa branca. Super recomendo, tá? E fala que, assim, muitas vezes a diretoria de uma empresa, de grandes indústrias, principalmente, não sabe o que acontece no chão de fábrica, Não. tá? E Não, nem pisam lá, né? só que a gente está falando de grandes indústrias. Muitas vezes o dono de uma pequena empresa não sabe o que acontece na sua Do lado dele. recepção, do lado E dele. é o que você Sim. falou, né? De P a P. A empresa ela é de P a P, De porta, do do porteiro até o porteiro ao presidente. presidente. Uma empresa ela não é feita só de uma pessoa. Ela é feita de todo mundo. Ela é do P ao P, porque senão começa a virar as histórias de consultoria. Ah, então eu vou chegar nessas histórias, É gente. melhor não. A gente tem uma cláusula de confidencialidade que não Eu pode falar. várias coisas. Então tá. Vocês falassem da metodologia do programa, dos quesitos de avaliação, que são os 40 pontos que a gente vai Aham, falar um pouquinho de cada um para o pessoal ficar ok. conhecendo. Mas antes eu quero ouvir as histórias. É melhor não. Você Vocês começa ou eu devem ter começo? histórias engraçadíssimas que Daria para aconteceram. daria para fazer uma Barça. Quem é En- da época da Barça vai Eu não sei, lembrar. não. Ah, Sou eu não jovem. conheço a Bá. Então, quando um auditor chegar para você e ele contar alguma história, você não fala Aconteceu. assim, esse cara tá mentindo, ele tá falando isso daí só para ilustrar o treinamento. Não, aconteceu. O consultor também. Consultor também. Conheço, Pois é, a gente não é formado em psicologia também, tá? Fica uma mas dica. acaba sendo. É, a gente tem que Eu botar não. uma cláusula Nós a mais, somos, manda. não, nós somos PhD em psicologia prática. Sim. Isso é. Igual quando tinha dentista Eu prático, sei, nós somos eu sei. psicólogos, terapeutas Mas práticos. o legal quando a gente vira psicólogo, pelo menos eu faço assim às vezes, aí a pessoa fala, reclama, 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 aí eu continuo só olhando assim, só dou silêncio. Você tem resposta.
É. É Aí a maravilhoso pessoa quando dá a você vê resposta. isso. Hoje eu tenho uma análise das pessoas muito Ah, engraçada, porque às vezes as pessoas vão falando das coisas comigo e você que faz, eu não sei se ah, você entrou já nesse método da análise DISC, você ah. faz a análise toda, aí você olha a pessoa falando, você fala assim, nossa, ele faz isso, 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 nossa, falta aí autorresponsabilidade. Pois é, quando Nossa, você começa. Você imagina uma coisa. Eu sou eu sou Master Coach hoje, sou treinadora sistêmica. E por que que eu fui estudar coach? As pessoas têm uma aversão a coaching, ao é, processo de coaching muito grande, porque muitas vezes ele é vendido de forma errada. uhum, Coach não transforma ninguém no ninguém, processo em si. O coach, ele vai fazer o quê? Ele vai te levar do caminho A, do ponto A ao ponto B, fazendo perguntas que só você sabe responder. Nós somos ferramenta. Como consultor, sou ferramenta. Como consultor, você é ferramenta. E só se a pessoa realmente quiser andar do ponto A ao ponto B que ela ela vai. vai A andar, gente não leva Ok? A ninguém no gente lugar não nenhum se ela não leva. quiser. E nessa exatamente, parte da gente. análise comportamental, que a gente acaba se especializando nisso para entender pessoas, as pessoas não estão acostumadas. Você entende que você aprende que as pessoas não estão acostumadas a serem questionadas. A história, por que que a caneca está aqui, o microfone aqui e não pode mudar? Uhum. Que foi o Porque exemplo que sempre você foi deu. É, feito o que é Porque assim. a muito pior, síndrome de elas passam a Gabriela. nem É, se exatamente. autoquestionar, né? Né? Porque eu fiz isso aqui antes da gente começar, não sei se vocês Aham. perceberam, eu estava questionando a metodologia, falando, mas Uhum. se a metodologia existe há tanto tempo, por que disso? Eu me Uhum. pergunto por que em tudo. Por Então, que isso está é, acontecendo? Por quando a que é gente dessa começa. forma? Eu ouvi uma pessoa que participou do PQC falando assim, não, porque depois que eu chegar nos 5 estrelas eu posso parar que eu já descobri como que é o negócio. Aí que você não vai querer Eu falei parar assim, nunca. então. Aí eu que fui pro então. Então, Então, Não, quando o mosquitinho da qualidade te morde, você não sai mais disso. não Então você não vai. vai sair disso nunca. Se bobear, você vai procurar uma ISO, uma outra coisa para agregar no E tem ou se PQC. gente ela se falar que chegou nas 5 estrelas, ela vai parar, é porque ela só queria estrela. Exatamente. ou ela tá, e tem ainda os que usam a bengala de falar, ah, mas eu não continuo por causa disso, Não teve daquilo, por causa do funcionando. outro, por causa, né? Por causa da regra, por causa disso, e vai usando as bengalas para não. Porque Nós somos Porque dá especialistas em trabalho. derrubar bengalas. Ai, eu mas adoro. assim, Eu aí adoro. a nossa tarefa até quando a gente é contratado, de mostrar a realidade. Então, se você tem medo de conhecer a sua realidade, realmente não participa do PQC, não contrata um consultor, não faz nada, porque vai doer. E aí fica até uma dica, quem já fez PNL, você olha para dentro. É. Então, você começa a se confrontar com muita coisa ali, que se você não tem coragem de saber o que que tem dentro da sua cabeça, não faça. Você falou que vai doer, mas assim, qual a primeira dor efetiva que nós, seres Nascer, humanos, sentimos? Primeiro nascer, né? nascer. Assim, Nascer só já que dói. só que a dor foi para as nossas Tava tão mães. Mas quentinho. a nossa dor, a primeira dor, crescimento dos ossos, a dor efetiva, para a gente chegar no tamanho que a gente está, gente, crescer o osso é uma coisa horrorosa, mas a gente precisava disso para crescer. Então, assim, poxa, não quero crescer, tô bem como tô. Então não reclama também. Porque tem gente que fala que Exatamente. não quer mudar e vive reclamando. É normal. Pior Assim, eu coisa. tenho uma paixão na minha vida que é o Falcone. Para mim, ele é referência de consultoria. Vou ser uma Falcone? Não, Não porque não você não vou. Por quer, quê? porque se Não você é porque eu quiser, não você Por quê? quero. Não, para mim, ele é um Conte-me mais sobre isso. mestre, mas assim, para eu chegar ela no tá nível de fazendo modelagem no Falcão. para Exatamente. eu chegar numa escalabilidade que ele alcançou, eu tenho que ter uma equipe. Aí foram as estratégias do meu negócio, a minha estratégia falou: eu vou por esse caminho. Não vou chegar a ser uma Falcone e se uma Dom Cabral, porque é uma equipe como um todo. Eu tenho a minha metodologia, então eu segui o meu caminho. Eu nunca vou poder falar assim, ai, não está tendo o mesmo resultado que o Falcone. Não, eu usei o Falcone como referência porque assim, eu realmente acho ele um cara fantástico como consultor. É uma referência para mim. Mas a gente tem que entender o nosso negócio para saber a nossa escalabilidade, para saber o nível de satisfação que a gente tem, qual processo a gente tem que E o que que você colocar. está disposto É, a pagar por isso, né? eu Porque, tenho uma Mas empresa, se eu você tem. keep, eu SA, né? A minha, sim, você você, Eu SA, presa, eu eu presa. presa, eu eu keep, conheço. eu SA. Então, assim, você tem mão para atender todo mundo que te procura? Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Ah, quem fala que faz assim, eu faço tudo. Quem faz tudo não faz. Quem atende todo mundo, quem Exatamente. faz tudo. É nicho.
Sim. Então a gente tem que saber o seu nicho. E tem nicho que a gente precisa entender que ele só vai chegar até aquele ponto. Porque a partir dali, a própria empresa ela não tem mais escalabilidade. Sim, Né? eu participo de um grupo de network que é justamente isso, você aprender a ser especialista em alguma coisa. Porque às vezes, o advogado, ele estuda, ele pode fazer qualquer coisa. Mas se eu vou te procurar, eu quero que você seja especializado em uma coisa, talvez você não vai dar 100% daquilo ali que eu A preciso, medicina porque diz você faz muito isso tudo. pra gente, Cada né? Exatamente. dia, Eu Você quero todo um faz dia, tudo. então, neurologista, eu vou num clínico Tem, geral? Não você não faz vai no clínico, sentido. mas você vai lá, tem um médico de indicador, ele entende tudo de a indicador. Ah, ortopedia mas é o agora tá dedão, assim. mas é Sim, o dedão. Ah, não, você tem que ir no outro, porque eu só entendo de indicador. Mas, Mas ele é o cara do indicador. e quando a gente fala que de é o que sabe do que gestão, tá falando. Exatamente. E o curioso, só um minutinho, o curioso é que tem empresa que acha que eu sei onde eu tô, eu sei de tudo já e eu sou a melhor da minha área. E você fala assim, com base em? Não, mas eu Achismo. sou a melhor, porque assim, na cidade eu Achismo. já sou melhor porque eu tenho tantos clientes, eu já faço isso, já faço. Tá, mas quem te disse que você com 1.000 clientes, eu com 10 clientes, você é melhor do que eu? Isso é tão é, subjetivo, né? é- Eu sou o melhor. não, Porque, na Exatamente. minha opinião, não Qual é a tem. evidência? Que Qual é a evidência? evidência? ó a qualidade gritando, é Qual é a evidência. evidência? Pois é, eu sou C no disque. Você é o quê? Hã? No disque eu sou C, um Czão. Você é um Você C, eu sou um S e um C. Então Ai, você imagina uma executora e uma Eu conforme. sou C com D. A luta, o C e o D, o meu é DC. Então vocês imaginam a luta que Dois da- tratores. conforme total. né? Porque assim é a execução, mas tem que ser tudo muito certo. Exatamente. Não, eu tenho que fazer, depois eu vejo o resultado, mas a consequência vai ser essa. É mais ou menos aqueles dois diabinhos brigando, porque É. eles são E o diabinho do perfis, Não, perfeccionismo. e eles são apesar de ser. perfis incompatíveis. E a Eles, pessoa vira um trator. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso, ela falou assim: não, quem tem perfil DC é um trator. Aí eu falei assim: nossa, ainda bem que eu sou C. E tava todo mundo fazendo teste. Aí vieram os resultados 1 hora depois. Aí eu recebi lá CD. CD. Falei, caraca, eu ri do trator. E eu Quando sou gente, Eu trator. sou um deles. porque é o É seguinte, importante a gente perfil, identificar quando a isso. gente fala, a metodologia diz que ela foi adaptada ao Brasil para Assessment, que daí é o D é o do executor, o I que é D que Influente. é o dominante é o executor, o I que é de influência, ele vai para o C que é o nosso comunicador, o S que é do Estável. especialista, do Estável. estável, ele vem para o planejador e o C do conforme é conforme, né? Conforme Então, é Conforme eu conforme. conforme conforme é Mas é mesmo. o conforme. C, tão certinho É. que o conforme é o conforme. Sim, eu achava, até eu entender o que era análise comportamental, eu achava uma besteira. Porque eu falava assim, gente, todo mundo fala que o tal do D é um trator desgovernado. Aí você faz o teste, você fala assim, mas dá para colocar um pouquinho de direção nesse negócio, engatar a primeira, a segunda marcha, porque eu era DI, tá? Só que É, para o meu trabalho, eu ser uma pessoa extremamente comunicadora, né? O comunicador, gente, não é quem fala demais, são é os bom, perfis, tá? É É. bom, E as pessoas confundem. mas precisa do C. mas eu preciso do C. Então, o que que eu fiz? Subi meu C, muito exercício, muita medicação, muito Autoconhecimento. autoconhecimento, Conhecimento. terapia e tudo. E quando eu estou dando palestra, quando eu estou fazendo as coisas, eu subo o meu I. Mas hoje os Sim. meus perfis paralelos, iguais, em mesma proporção, é DC. E tem isso também, que você trabalha o seu perfil. É. Então, no trabalho a gente é o DC, mas talvez na família, nos amigos, Eu você é o I. conforme. Eu preciso, É interessante eu demais vou isso. Eu me acho que se tornar, todo mundo soubesse ou tivesse, se, para se quem não tem um disponibilizar em departamento de fazer. RH que possa fazer, que tem Sim. alguém, né, para aplicar, Inclusive, que leve inclusive é uma outra pessoa. novidade que vem, né? Inclusive é uma novidade. E isso tudo, as pessoas devem falar assim, gente, como é que o assunto de PQC veio para análise comportamental? Total Tudo a ver. ligação. Tá? Porque não dá pra, que algumas pessoas podem se Total perguntar ligação. isso, Uhum. porque Total. não dá para a gente falar de gestão de novo sem entender de gente. Não dá para eu implantar qualidade, processo. Se eu Sem coloco um dúvida. processo muito esmiuçado lá naquele fluxograma lindo que tem 80 páginas, Não, para pelo uma amor de pessoa Deus, 80 não. que Não. não sabe parar e ler um negócio, não tem paciência, você lê manual? Você lê manual. A gente assinou um documento, ele leu
Até a Eu vou data. falar a E ela brigou verdade. comigo. E Eu eu vou fiz falar o a quê? Eu falei, olha verdade. só, isso é um termo, você Assina. querendo ou não, assina. Eu Ele, A minha estou esposa briga comigo por causa porque disso. você lê Porque tudo. chega o manual de alguma coisa, monta e calma. Não, mas calma. você Aí só está lê. trocando modelo. Não é, tem que ler, tem alguma coisa, tem. Mas você falou de 80 páginas, eu fui fazer Super ansiosa, eu uma já vou querer auditoria. Eu executar. fui fazer uma auditoria há pouco Aí tempo, sobra um parafuso. e aí pedi o procedimento, a pessoa abriu. Eu falei assim, não, era 57 páginas, eu acho. Eu falei, mas precisa disso tudo? Virou manual? Aham. Não, é o procedimento. Eu falei, não, é manual. Procedimento é outra coisa. Aí tinha integração do funcionário. 20 e tantas páginas, dois, três documentos de 20 e tantas páginas. Eu falei, então, se eu sou seu funcionário, eu já desisto de ser funcionário seu aqui, porque você me abandonou numa sala com três documentos de 20 e tantas páginas. Eu falei assim, lê. Eu Não é não isso vou que eu ler, espero eu de não vou você. entender nada disso. Desenvolvimento e humanização de empresa. Se eu jogo papel, olha a recepção que a pessoa já está tendo. Aí depois, por Zero, que que tem rotatividade? zero. Sim. Eu faço isso com os meus Você vai contratos de espantar prestação de todo mundo. serviço, gente. Não é Nossa, só mandar para o ela cara faz. Ah, assinar. tinha também um vídeo. Destrincha o contrato, contadores. Não, Peguem o contrato de prestação de serviço de vocês e façam passo a passo. mas eles leem? Num café. Eu leio para ele. Leia, Pois é. leia, Esse é um negócio mais pior que tem. leia. Não, tem contador que eu conheço que não Ela, lê, nem Eu dá, leio. nem dá o contrato para o cliente assinar. Tem ela dúvida põe a equipe dela para passar o procedimento de no todos. onboard? Parabéns, isso aí. Sim. Por quê? Vou Porque lá. não para ele aparecer com um Vou formulário à falar. parte do que está do serviço Ah, não, contratado. aí você Eu vou falar, isso não está no Não, aí contrato, você está calma. Aí você ciente. fica assim, para a pessoa do onboard, né? Tá, mas tá bom, vai. Não, não, peraí que tem mais um passo aqui para seguir. Aí a pessoa no onboard pega o telefone. Tamara, posso sair do onboard? Não, E eu, não. tem que ter um bode para Tem que dar fornecedor uma também, senha cliente e para o fornecedor. cliente. Não, mas cliente e fornecedor. Eu trabalhei numa Tem que empresa, ser você ali eu tudo. trabalhei numa empresa que eu cuidava de 4 certificações. Até fornecedor novo a gente fazia, funcionário novo de fornecedor a gente fazia onboarding. A- E aí, você estava falando do onboarding aí, eu lembrei que essa empresa que tinha alguns documentos de 20 e tantas páginas, tinha um vídeo de quase 20 minutos também. Ela falou assim, você quer ver? Aí eu falei, não quero ver, muito obrigado. Não, ainda Você não bem vai que me soltar aqui, eu vou ficar 4 horas lendo 70 e tantas páginas, mais um vídeo, eu vou eu vou deprimir. falar que nós somos dois bons comunicadores. Subiu, porque ela fez uma pergunta, nós dois fugimos da pergunta. Ela nem lembra mais. Ela nem lembra mais. Vou deixar ele falar para a gente um pouquinho, e aí eu já vou voltar um pouquinho mais para o PQC. Consegue falar para a gente o sistema que é adotado do programa de qualidade, sistema MEG de gestão? Falar para a gente um pouquinho de indicadores, como que vocês trabalham isso, como que é olhado isso, e te dar a sua opinião, assim, pessoal mesmo, tá? De anos e anos de experiência, de como que você vê as empresas algumas, né, não, a grande maioria, quando começam a participar do programa e como elas terminam esse programa, de acordo com tudo isso. Depois você fala a sua visão também, Mara, um pouquinho pra gente, é sempre A gente vai importante. falando junto, a Vai gente falando junto e vai o misturado. A CD gente, Tá descer bom, misturando aqui, a dá tudo gente, a certo. gente trocou muita figurinha nesse processo, né? É. que eu- E vai ter muita muita coisa para coisa ainda, né, ajustar para para ano que ajustar. vem melhorar ainda mais A ideia pelo é essa. que nós vimos com as empresas que nós avaliamos. E assim, quando as empresas se propõem a participar do PQC, elas têm lá no dia a dia, tem não, né? Acha que tem uma mega empresa nas mãos, só que, como a gente falou anteriormente, são empresas de números que não têm números. Então, você não. Ou indicador que não indica nada. Uhum. Você bota lá tempo de fechamento de tarefa, porque é muito fácil e a maioria dos sistemas que são usados pelas contabilidades tem um dashboard que mostra justamente ali o que você tem que fazer e se você fez dentro do prazo. Só que dá para maquiar muita coisa também. Então, os números que estão ali não são tão reais. E aí, quando você pergunta, tá, mas qual é o outro indicador? Não, não tem outro indicador, é só isso. Se faz ou não. Ou então, o que que faz com esses indicadores? Então, aí eu pergunto logo depois. Então tá, se é Como só se esse o ajusta? seu indicador, o que que ele indica para você? O que que você faz com isso? Não, aí eu vejo aqui se a pessoa merece ter uma premiação de X
no final do mês se ela fez ou não fez. Eu, mas e o que que ela te mostra? Não mostra nada. Então, quem começa a participar do PQC e começa a olhar mais para dentro, vê que tem as regras do jogo bem claras, começa a medir tudo isso que ela se propõe a desenhar dentro da empresa, como a gente falou, começa a virar empresa de verdade. Se E aí, profissionalizar sempre. exatamente, começa, você já teve o progresso, agora você está na hora da ordem, Hum, de começar a ter números que mostram algumas coisas, igual você falou que nós somos eu presa. Tem gente que fala assim, mas você tem indicador? Eu falei, tenho. E você olha, eu olho, Todo mês. acompanho, e às vezes até mais de uma vez no mês, para ver se tá tendo, se eu tô no meu objetivo e o que que precisa fazer para chegar na meta no no, dia na 31 meta de que dezembro. Uhum. Ano em dezembro é parar para pensar no ano Todos nós seguinte. deveríamos fazer, né, Wesley, como pessoa física mesmo, né? Essa análise financeira do que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar na minha vida. Mas é um Plano exemplo que eu dou financeiro. assim, quando a gente quer viajar para algum lugar, você se programa financeiramente, você olha o hotel com Tempo. antecedência, quanto tempo você vai levar para chegar lá, quais os passeios que você vai fazer, quanto que você vai gastar com alimentação. Ah, do hotel do aeroporto para o hotel, eu preciso pegar um Uber, vai ter um ônibus me esperando, vai ter alguém. Então você se programa. E agora, quem paga a sua viagem, que é a sua empresa, você não tem nada disso. Interessante. Então, quando você não programa quem vai pagar a sua viagem, quem te garante que você vai conseguir viajar? Quem garante que você vai poder parar com a sua família para programar essa sua viagem? Uma Então, responsabilidade se não. gigantesca que é Sim, manter o negócio, então Exatamente, às vezes com pesa, né? 10, 20, 50, 60 pessoas dentro da empresa famílias, ou né? centenas de funcionários que são famílias, que aí você não tem só aquelas 100 pessoas dentro da sua empresa, multiplica isso daí. E a gente não consegue precisar qual é o número de pessoas que depende da empresa. E se você não tem esse cuidado, esse controle, você pode deixar essas centenas de famílias na mão, de repente. Sim. E o que que vocês veem muito de comentário, assim, das pessoas mesmo que participam? Porque vocês estão, né, mais ativos ali, mais perto, digamos assim. Vocês ouvem muita coisa no sentido de tipo, ah, eu despertei, que eu já ouvi Sim. isso, Sim. né? Ah, eu despertei para o que eu preciso fazer. No primeiro Uhum. momento ainda não consegui, mas eu estou atento para os próximos ciclos, De, né? Para próximos períodos. de tudo um pouco. Tem empresa que assim, nossa, isso aqui é isso, eu já fazia e não sabia. Ou então, nossa, eu já fazia, mas eu não tenho como provar, porque a gente já fazia de uma forma muito intuitiva ou de uma forma muito de conversa informal. Muitas empresas que eu fui, tinha empresa que tinha tudo, só não tinha evidência física para E colocar. aí fica a dica para quem vai participar. Gente, tem que Já ser começa a pensar em evidência e tudo. evidência. O que que é evidência? É, por exemplo, assim, eu sei que o grau de satisfação dos meus colaboradores é de 80%, porque eu não tenho rotatividade. Ok, rotatividade é um É uma coisa. indicador, mas e a pesquisa de clima que você aplicou para ouvir as pessoas? Ou a melhoria que você fez? Ah, mas eu fiz uma melhoria porque a convenção mandou eu dar aumento. Isso não é melhoria, isso é É obrigatoriedade. obrigatoriedade. Uhum. Então, outras falaram assim: "Nossa, eu achava que colocar um processo era tão difícil", porque a gente pensa no processo de 80 páginas, que é o É, manual, ou a gente pensa que tem que ter aquele fluxograma que você vai lá no sistema tipo Visage para fazer, ou em outro sistema, um workflow da vida. Não, é você falar assim: "Olha, se você tiver uma coisa escrita, você entra, liga o computador", já teve empresa que a gente colocou, liga o computador, acessa o sistema, vai no site tal, coloca a senha tal, acessa a página tal, faz isso, isso, isso. Você está colocando um processo, tá? Antes tem o problema é que muitas empresas, quando elas querem fazer essa mudança, Tamara, elas querem começar a correr uma maratona. E eu falo, antes de começar a correr, a gente tem que aprender a andar. Então, muitas empresas têm tudo, tá? Tem muita, ou tudo, ou muita coisa, só não está formalizado, não tem evidência, ou então está só entre os líderes, os donos e os líderes, e a gente precisa democratizar a informação, porque é o seguinte, as empresas elas têm que ser autogerenciáveis, inclusive as empresas contábeis, porque vocês vão aí, estão com um desafio gigante que é o da reforma tributária. Vai ter que Sim. passar essa informação. É só o fiscal que vai ter que saber da reforma tributária? É uma vai impactar Tá? tendência todo Vai mundo. vai impactar estar em em todo todos. mundo. Então, assim, já estão se preparando.
As E já empre- está comunicando aos já está clientes comunicando. sobre esse impacto? Então, muitas empresas têm o Exatamente. processo, mas aí tem duas coisas: tem, mas não está formalizado, ou tem e o dono, a pessoa estratégica do negócio. Quando a gente fala dono, gente, é a pessoa estratégica, tá? Ela está tão na operação que ela não tem tempo, as ideias estão ali. Então, são coisas que a gente percebeu. Você falou de sucessão no começo. Sucessão não é só eu trazer alguém da família. É a própria É o que você sucessão falou. interna de desenvolvimento É a da continuidade do liderança. Tem negócio, um independente organograma para se você quem É, vai. começar a fazer Sim. a o coisa acontecer. CNPJ ele é maior que o dono. A gente precisa entender que o CNPJ ele é maior que o dono. Então, a sucessão, eu tenho a sucessão de linha mesmo, de linha sucessória familiar, Familiar. e eu tenho a linha de sucessão empresarial. Quem é quem nessa escala? Como que as pessoas vão? E isso a gente percebeu que muitas vezes eu tenho os líderes, mas eles estão como donos daquele espaço, ponto, aquela Uhum. caixinha, e não entende que a empresa ela é um ecossistema. E uma coisa que você Uma falou de melhor definição. processo aí, teve uma contadora que conversando comigo uma vez, ela falou assim, você me assusta muito quando fala que eu preciso escrever procedimento, que você vai me ajudar a escrever, a desenhar o processo, mas eu preciso escrever o procedimento. Como que eu vou escrever procedimento? Eu falei, como que eu vou escrever procedimento? Quem entende do processo é É você. você. Eu ajudo a desenhar o processo e com o olhar de fora eu consigo perceber algum risco, alguma oportunidade ou te questionar Ajustes. algumas coisas para você melhorar. Agora, se chegar, fica a dica. Se chegar, se Só chegar dica. um consultor na sua empresa falando assim, vou escrever todos os seus procedimentos. Demite. Mentira! Mentira. Consultor. Eu não sei fazer o seu processo. Eu costumo falar assim, a pessoa da qualidade, ela não sabe fazer Ela nada, entende de quê? mas eu sei que você está fazendo errado e te sugiro melhoria. Então, quando você começa a desenhar o processo junto com a pessoa, assim, eu pego na sua mão e escrevo o procedimento junto. Só que eu não sei o sistema que você usa, algum suporte que você tem de um site, de alguma outra coisa, então o procedimento, eu te dou uma orientação, te dou um arquivo, te explico quais são os pedaços que você tem que colocar e você vai escrever, porque você é dona do Não processo. precisa ter medo disso, porque você vai errar uma vez, vai errar. Mas ela quer Eu só tudo mastigado na mão dela. Eu falei assim, aí duas coisas que vai acontecer. Eu vou te dar um procedimento escrito. Você quer isso? Eu te dou. Se eu for te avaliar depois, no início da auditoria, eu já vou te dar um monte de não conformidade. Porque o que está escrito lá não é o que você faz. Que é, fala assim, o auditor me deu não conformidade. Não, você que mostrou a não conformidade. Porque é o que está escrito e o que você faz. Qual que é o certo? É o que está escrito ou o que você faz? Se eu escrevi para você, eu vou pesquisar, vou verificar as melhores práticas e vou colocar ali. Só que não é a realidade da sua empresa. tem gente que Essa, vende isso é, pronto, né? essa sua, Vende o Não processo. essa, compre! você tem, quando eu comecei a fazer consultoria, lá em 1900 e bolinha, quando eu decidi sair do Banco do Brasil, ainda bem que a minha ficha caiu muito rápido, porque eu chegava na empresa, não, você vai fazer desse jeito, porque eu achava que o meu modelo de consultoria era o certo, tá? É porque assim, era a forma É um amadurecimento, como né? eu achava, ainda bem que a ficha caiu em menos de 6 meses, né? Senão eu teria que ter feito concurso de novo. É, e eu falava assim, não, esse aqui é o jeito certo. Só que no meio disso tudo, eu lembrei de uma palavra, cultura, Sim, tá? Cada um Aí, tem uma cultura automaticamente, com a diferente. cultura, eu estendi para quê? Porte do negócio, nível de maturidade dos sócios, perfil tá? dos sócios, Perfil dos sócios, da equipe, eh, área de atuação do negócio. Então, hoje fala assim: você tem capacidade de atender toda a empresa? Tem, porque eu entendo de gestão. Quando o Sim. cliente fala assim, como é que eu melhoro isso daqui? Olha, o seu serviço. Eu tenho uma cliente assim que o negócio dela é único, tá? Então ela tem uma equipe muito boa. Só que eu estou trabalhando com ela na gestão de como pegar tudo isso e transformar em resultado, tá? Melhorando os processos, levando uma profissional de LGPD lá para dentro, tá? Já atendi contabilidade, que assim, você entende o que é de contabilidade? Gente, vou falar sem vergonha. 4 concursos públicos que eu fiz, eu desisti porque eu zerei em contabilidade na época.
tá? E falo sem, Somos e falo geniais. sem a menor vergonha, porque eu não sou contadora, eu sou gestora. Mas aí Hoje é a eu sei pergunta, você precisa entender de contabilidade? Porque do, você do está sendo processo contratada para ajudar contábil, o não. É, do processo. Agora, o que que eu processo. aprendi a fazer e faço muito bem? Ler um balanço, ler uma DRE, fazer comparativo com o gerencial da empresa e falar É o assim, opa, básico. espera aí um pouquinho. Você está falando que você tem isso aqui, sua DRE está negativa, seu Hum. caixa está desse jeito, nós temos Tem um algum problema, um problema? problema e um problema. Nós temos três, né? Então, essa interpretação eu aprendi a fazer. Agora, fala assim, calcula o imposto. Graças a Deus eu recebo o meu descritivo, assim, todo bonitinho, quanto que tem e tal, para eu não ter problema. Porque eu não sei calcular imposto, mas eu entendo de gestão e sei o impacto que uma contabilidade mal feita ou bem feita tem na vida do meu cliente. Você A vê gente isso o sempre tempo começa inteiro, o né? tempo O todo. tempo inteiro. De eu ver a empresa que tem de empréstimo lá no passivo dela, um empréstimo altíssimo, e o caixa está com 3 vezes positivo o valor de um empréstimo. Eu falo assim, então, gente. Ontem eu estava num cliente que o silo de capacidade dele é para 40 toneladas, é para 40 mil quilos, 40, não, deixa eu, peraí, 933 mil quilos, que seriam 93 toneladas, ele tem capacidade para 40 toneladas, e no estoque contábil dele está falando que ele tem 93 toneladas de produto. Tem acima do que ele comporta. Não, Mais que o muito dobro. acima. Pior, O não, dobro. pior que isso. Aí a pessoa que estava tomando conta, que é o gestor lá não tem problema não, já fui no sistema e ajustei. Eu e o bloco K. Gente, assim, eu cheguei a segurar a mão, eu falei assim, e o bloco K? Como é que fica? Como é que você mexeu? Mexi. Eu falei, seu contador puxa direto do sistema. Aí eu falei assim, respira. Respira e Respira e orienta. vamos agora Manda rever tentar a reverter o rota. processo. A contabilidade já tinha apurado. Aí eu falei assim, como que a contabilidade não percebe que caiu Vai dar simplesmente mais tudo de errado. 50% É, do estoque de um mês para outro, um mês que o faturamento dele caiu. Então, eu entendo isso de contabilidade. Não sou contadora. você está vendo por uma Mas você, ótica da gestão É, o é, que a que, contabilidade auxilia, faz e você e você falando de cultura, é, a gente tem cliente da mesma área. Vocês, contadores, também têm clientes da mesma sim, área. Só que o jeito que você trata um cliente não é do jeito que você não. trata o outro. Porque, por exemplo, quando a gente está dando consultoria numa empresa da mesma área, por causa da cultura, o que eu sugiro para você não é a mesma coisa que eu sugiro para ela. Eu tenho clientes da mesma área que o que eu faço em um não cabe no outro, e o que eu faço nesse outro não cabe no um. O processo é o mesmo, mas a a Exatamente, estratégia é estratégia é diferente. outra. exatamente. É. É o que ela falou. Eu entendo de Que é gestão, unir eu mesmo. entendo de gestão de processos. Então, eu vou te ajudar a se organizar de acordo com o seu perfil, do jeito que você Da sua precisa. realidade. Uhum. E esquece seu concorrente, a gente está falando de você. E isso daí é uma questão do PQC também que eu vi. Eu avaliei uma empresa que ela estava preocupada se ela podia fazer um comparativo com a outra. Aí eu falei assim, mas eu não conheço essa outra para te ajudar a fazer esse comparativo. Pelo que você está falando, não é a quantidade de estrelas, o nível de gestão que você se propôs a demonstrar, e você está competindo com você. Todo mundo pode ter 5 estrelas, todo mundo pode ter quantas estrelas quiserem, desde que você coloque essas 40 práticas no seu dia a dia e demonstre para a gente quando a gente vai avaliar que isso Pratique, daí né? está no seu dia a dia. Porque não adianta você chegar lá dentro do sistema, escreve um monte de coisa bonitinha para enganar a Mara e eu, e a gente vai ler, vamos acreditar que a gente vai chegar na Hum. Disney, e aí chega lá no teco-teco ali Não tem a prática de gestão. Mas Não tem Coloca assim, no nada disso. papel sem a mas, Na prática, achando conversa, mas na fica a dica. Dica. Gente, papel aceita tudo, mas a papel aceita tudo. experiência. sabe Às vezes a gente faz exatamente uma quem tem e quem não pergunta. tem. Às vezes você faz uma pergunta. É igual quando a gente faz com o filho, Uhum. né? Você fez isso? Fiz. Daí Isso. você roda, roda, roda. Daqui a pouco você faz a pergunta de uma outra forma. Não, eu não tenho. Tá. Uhum. Tô contando segredo, não, porque veio. Não! Corta! Corta! E da linha Ô, fica. Mara, Não, mas assim, mas não vai saber o que que a gente Não tá perguntando. sabe, Se não soubesse, sabe, tinha não respondido a sabe. mesma coisa. mas isso daí é verdade. Da- A pessoa começa a conversar
e aí você vê que tudo aquilo que você leu, como ela falou, o papel Não aceita condiz com o que tudo. está Não, Eu gente, falando. não consigo i perceber, eu não acho aquilo que você isso está não é falando. 100% em todas as empresas, tá, são Não, a gente alguns sabe que não, pontos. que Sim. é alguns Nossa, eu pontos. auditei empresas incríveis, assim, com coisas incríveis que eu falei: "Como que você não colocou ali que você tem isso?". Porque você tem, Às vezes acha que não é né. relevante, que Ou não, então ou que que não não é Ela para não sabe, mencionar ela alguma acha que coisa. não cabe naquele item. você falou aí vem uma outra dica, você falou de Você comparativo. vai dar os nossos, Não, não, eu vou falar nossas armas, não, né? é o seguinte não, da série fica a dica. Fica a dica. Não tenham medo de trocar informação. Sim. A gente não está trocando segredo, que uma coisa que a gente escutou, ninguém quer abrir informação. Gente, as empresas que foram certificadas agora, Ninguém é muita gente. Ninguém parabéns é para muita. todas, né, que foram certificadas. Mas assim, trocar informação entre vocês não é falar assim, eu estou falando que eu tenho fraqueza ou que eu tenho força, porque eu fui 2 estrelas, porque eu fui participante ou porque eu fui diamante, que eu sou melhor. Não, quando a gente fala de trocar informação, é para exatamente Dia a dia. melhorar o mercado. Vocês terem uma mesma linha e falar assim: a contabilidade no Espírito Santo está mudando. O serviço Exatamente. contábil está mudando. Porque eu não aguento mais ouvir falar que meu contador só tira É, DARF. exatamente. Eu acho assim, a gente não pode se ligar nas estrelas, né? A gente tem que querer. E aí, quando eu já falei isso com vocês na reunião que nós fizemos até online sobre o Uhum. PQC, e aí teve uma frase que você pediu até para eu repetir, que é a comparação nos afasta de Deus. E a gente vê isso acontecendo. E aí dá vontade de falar para a pessoa assim: olha para o seu. Mas Olha para o que você quer para o seu exato. desenvolvimento e utiliza do programa para alcançar o seu objetivo. Se você está olhando para É lá para sobre o você. vizinho, É sobre... você está perdendo tempo de crescer porque você está se comparando ao Exatamente, você outro. está E perdendo muitas vezes a gente tempo. fala que a grama do vizinho é mais verde, não é a nossa janela que está suja, gente. Exatamente. É só Isso que a Mara limpar, falou tá certo. do contato, eu ouvi muito sobre isso também. Eu não tenho possibilidade de conversar com outro contador porque vocês se veem só Rivais. como concorrentes. Então, se eu conversar com a Tamara, ela vai pegar meus clientes, ela vai pegar meus Uhum. funcionários. Aí você pensa a mesma coisa de mim. E aí a gente não troca ideia de dia a dia. E aí, alguns escritórios a maioria dos escritórios que eu avaliei, e alguns que eu conheço lá da região sul, reclamam da mesma coisa. Falei, por que que você não dá o primeiro passo? Teve um que eu estava Exatamente. avaliando, ele falou que ele vai numa feira que vai acontecer daqui a uns dias lá em Cachoeiro. Falei com ele, olha, os meus clientes que se aproximam de você, se você quiser conhecer, eu marco um almoço entre vocês, vocês vão conversar, trocar ideia. Ele não é daqui, Quebra o gelo, né? Faz esse exatamente. primeiro E movimento. aí eu confirmei até hoje na reunião antes Que aqui legal. que a pessoa vai almoçar com esses dois clientes meus para Sim. conversar de dia a dia. Tem um cliente meu que conversou com uma outra contabilidade por meu intermédio também, porque ela precisava saber de um sistema que ela estava querendo implementar dentro da empresa. Falei, conversa com fulano que ele tem esse sistema lá. Ah, mas então você quer conversar com ele? Quero. Mandei recado para ele, no outro dia estava na empresa, conversei com a pessoa, não, pode mandar para cá. Semana passada foi, e aí a gerente falou assim, olha, eu que atendi a pessoa lá que você falou que ia vir aqui, muito legal ela, a gente conversou. Então, assim, viu? Que Não Deus matou não nos, ninguém. que não nos Princípio do Vocês, associativismo. sim, sim, exatamente. vocês se aproximaram por um assunto em comum, não deram segredo de como Ah, vocês fazem, mas se ajudaram. Aposto que ela trouxe alguma coisa para vocês e vocês deram muita coisa a para gente ela só também. cresce Porque o assim. segredo é a forma com que faz, né? Porque ninguém toma cliente de ninguém. Por exemplo, nós, teoricamente, se as pessoas olharem, nós somos dois concorrentes. Mas, gente, cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua área. Ainda bem que existem bons profissionais, porque eu acho que daí a gente está colocando o nosso propósito, que é melhorar a gestão nas empresas. Esse é o meu propósito. Principal. Isso, pode. Melhorar a Longe gestão de nos vaidade, de negócios. ego, de qualquer Sim, tipo tem de. gente que fica assim, nossa, você mudou a minha empresa. Não, eu fui uma ferramenta. A mudança ela aconteceu interna, Sim. Uhum. Aconteceu tá? Como primeiro você em falou, você. pode ser que achem que a gente faz a mesma coisa, mas não cabe nós dois na mesma Uhum. empresa. Sim. E quando você fala de perder cliente, eu acho isso muito interessante, porque a gente não perde cliente. Perde cliente, que termo é esse, né? Porque assim, é um termo que todo mundo fala Sim, e é muito Uhum. normal, mas assim, se o cliente foi embora, é porque nós, como os contadores, temos uma relação de confiança.
E aí, quando eu, por exemplo, graças a Deus não tenho tido muitos, mas já aconteceu no decorrer da minha trajetória do cliente ir para outro escritório, eu nunca vou ficar pensando, poxa, mas ele assediou o cliente. Não, eu estou pensando o seguinte: o que que eu fiz para ele poder sair do meu escritório? Eu E avalio. não só isso, desculpa, Wesley, mas assim, muitas vezes a gente muda o nosso perfil de atendimento. Eu olho Uhum. lá para trás os meus clientes iniciais. Semana mesmo peguei o Que ele não meu, correu eu Caberia peguei, hoje. eu peguei o meu drive lá de trás, assim, olhando, eu falei assim, nossa, os clientes, mas foram graças a eles que eu cheguei onde eu tô. Inclusive, nós temos um cliente comum que eu estive com ele a semana passada. Ele falou assim: Nossa, a empresa que você conheceu há 5 anos atrás é uma, certamente a Mara que esteve aqui há 5 anos atrás é outra, tá? Então você realmente vai mudando. não É a cabe percepção do mais. cliente. E tem cliente que, assim, hoje eu trabalho muito com diagnóstico, e às vezes pelo cliente fala assim: Olha, eu não tenho condição de te atender, porque o que você está querendo está fora da minha expertise. Hum, Ou então, olha, eu acho que dentro do seu perfil desse momento você não tem que ter uma consultoria agora, Uhum. tá? Porque a gente tem que ter essa relação também de entender que tem empresas que Transparência, elas né? não estão em momento de ter consultoria. Elas Uhum. não estão em momento de passar por um processo de profissionalização, que no meu caso é o que eu faço, né? De profissionalizar o negócio. Porque precisa ainda dar alguns passos, você vai lá e faz uma melhoriazinha, ou a pessoa não tem o aporte financeiro necessário, né? Porque às vezes quer consultoria. Então, assim, eu falo, tem empresa que tem outros recursos, tem outros mecanismos, né? Às vezes, igual para colocar uma consultoria hoje, um nível de profissionalização, eu tenho que ter uma equipe de líderes para trabalhar com ela. E às vezes eu só tenho uma pessoa, que é o dono, né? Que faz tudo. Ele tem um monte de funcionário, mas é ele que vai do P ao P. Ele faz todos os P's, Uhum. tá? E não passa. Isso é E é maravilhoso. sobre isso. Então, Ah, Mara, você estava falando dos 3 P's, né? E aí eu não vou deixar de indicar o livro do meu amigo Fred Amaral. Eu até busquei aqui para falar para vocês. Ele tem um livro incrível chamado Os 12 P's para Empreender. É do propósito à prosperidade. Olha os 12 P's dele: propósito, preparo, produto, planejamento, pessoas, processos, posicionamento, publicidade, prospecção, pensamento positivo, persistência e paciência. É muito P, né? Eu paciência, então. amei esse livro dele, exatamente. Mas esse livro dele é muito legal para quem está empreendendo, para entender principalmente a paciência, que é o último, é vital. Leiam que vale muito a pena. Isso. Ai, gente, eu adorei ter vocês aqui. Vamos ter que encerrar nosso quadro, mas só coisa boa, muitas dicas. Muitas Deixamos hoje muitas novidades novidades. vindo. Mas obrigada, Mara. Obrigada, Wesley, por estar aqui com a gente hoje. Foi super Acho que importante agradeço. ouvir do programa de qualidade e vem muita novidade ainda pela frente. Estamos tramando muitas coisas aqui para o próximo ciclo e é só coisa boa, Só só coisa boa. crescimento. Ó, beijo no coração, fiquem com Obrigado. Deus. Obrigada. Não esqueçam, nos assistam nos nossos canais, YouTube e Spotify. Estamos lá, segue a gente. Can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on